As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre tendências para o mercado de conteúdo digital e redes sociais. Afinal, se tem um mercado que muda rápido e muda toda hora, é esse. Então, para quem cria conteúdo de alguma forma na internet, para quem tem uma marca, ou mesmo para quem está querendo se posicionar melhor digitalmente e entender as nuances e os caminhos que esse ecossistema deve tomar, esse episódio é para você. E só para dar alguns exemplos dessas mudanças que eu estou falando, e aqui fica tranquilo ou tranquila porque a gente vai aprofundar tudo isso na conversa. Influenciadores digitais estão virando infoprodutores. Os resultados de conteúdo do TikTok estão sendo indexados nas buscas do Google, consolidando a rede chinesa como uma ferramenta de educação tal qual o YouTube. O LinkedIn passou o Twitter na preferência dos criadores de conteúdo. O CapCut, um aplicativo de edição de imagens, está bombando com o aumento da produção de vídeo e criando novos recursos. De olho no mercado brasileiro, o Quai, concorrente direto do TikTok, está patrocinando o BBB. Seria mais uma rede para as marcas ficarem atentas, então? Os algoritmos de recomendação do Instagram estão mais afiados do que nunca, mas como posicionar o seu conteúdo por lá? E a gente não pode esquecer das inteligências artificiais generativas também, né? Inclusive tem uma série de conteúdos aqui sobre isso. Eu vou deixar tudo na sinopse do episódio, mas basicamente uma coisa é certa. Essa ferramenta está transformando a forma como se cria e edita conteúdo, e quem souber utilizar a seu favor vai ganhar eficiência e escala no disputado jogo da busca de atenção dentro do mercado de conteúdo digital. Essas tendências estão presentes nos mais importantes relatórios disponíveis na internet sobre esse mercado, como o da YouPix e da WGSN, e a nossa convidada de hoje compilou os destaques disso tudo e, junto com o seu olhar apurado de quem trabalha na área há muitos anos, com grandes marcas como cliente, ela elencou 9 tendências para o mercado de conteúdo digital na sua coluna da Veja Rio. Eu estou falando da Carla Knoplek, fundadora e diretora da agência Forest de conteúdo e influência digital, empresa premiada que cria desde 2016 estratégias para redes sociais de clientes como Eletrobras, Todos pela Educação, Ovos Mantiqueira, entre tantas outras. Jornalista com mais de 15 anos de experiência, professora e consultora do Instituto Gênesis da PUC-Rio, colunista da Veja Rio e criadora do perfil Levanta Botafogo. Para quem acompanha os nossos conteúdos há mais tempo, ela certamente é familiar porque já participou de um episódio aqui nesse podcast e de diversos eventos na Casa Firjan sobre esse tema. Para quem ainda não conhece, uma coisa eu posso garantir, é sempre uma aula ouvir o que ela tem para dizer. Mas, antes de chamar ela aqui, aquele pedido rápido para você, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida e se você já ouviu algum episódio e gostou, deixa aqui uma avaliação de 5 estrelas, se você estiver no Spotify, um like onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Bom, voltando então para o nosso papo. E aí, Carla, tudo bem? Muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez e seja muito bem-vinda de volta ao Lab de Tendências. Ai, muito obrigada pelo convite. Olha, a honra é toda minha. Eu sou muito fã do Lab de Tendências, sou muito fã de você, gente. A gente não finge costume, nós somos muito amigos, tá? Nos conhecemos e nunca mais nos largamos. E todo sobre ecossistema, né, de Casa Firjan, os reportes que vocês fazem, inclusive maravilhosos, de macro tendências, tanta coisa incrível, conteúdos do Instagram. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. Eu adoro e fiquei feliz também que voltamos a todos os eventos presenciais. Ano passado fui a eventos presenciais na casa, tá muito lindo. Vamos que vamos. Boa, a honra é minha, com certeza. Bom, começar, acho que, né, eu falei que você já participou de um episódio aqui, eu não falei qual foi o tema, mas foi o mesmo tema que do episódio que a gente está gravando hoje, né, que foi também no início do ano passado, em 2023, que você tinha também lançado na sua coluna da Veja Rio com as principais tendências do mercado de conteúdo digital para 2023.
Queria que você falasse, assim, muito rapidamente suas percepções sobre o que se desenvolveu, o que não. Até, assim, né, por uma curiosidade aqui, uma das tendências eu lembro que era a rede social será mais para entretenimento do que para ver a vida dos seus amigos. Isso, né, você falou em dezembro de 2022, quando você escreveu a coluna. E aí, nesse ano, um episódio do Café da Manhã estava trazendo esse tema. Eu, vi, assim, eu falei, caramba, legal, a Carla estava falando isso lá em 2022, sem menor demérito ao podcast Café da Manhã, que é fantástico, super atual, enfim. Mas acho que é interessante, né? A gente vê porque são desdobramentos que vão ganhando, né, novas camadas e tudo mais. Mas antes da gente entrar nessas tendências aqui de 2024, eu queria seu overview aí sobre o que você escreveu lá atrás, como que você percebeu esses desdobramentos e como que você está enxergando o mercado também no momento, né? Adorei essa provocação. Eu me acostumei a fazer essa coluna, que é ou a última do ano ou a primeira do ano anterior, porque o nosso mercado é um mercado tão volátil, muda tanta coisa e tem tanta informação, né, que é esse mercado onde se você não escolher bem o que você vai ler, você vai se sentir toda hora com FOMO, que eu acho que ele é um direcionamento. E aí, fiquei lembrando dessa coluna que a gente fez no início do ano passado, que deu no podcast passado, que, aliás, eu amei, enfim, recebi muitas mensagens depois dele. E me choca ver o quanto o meu mercado mudou. Eu sei que eu vivo ele, mas eu acho que olhar, quando eu tenho que resumir 10 e 9, macro tendências, isso traz essa certeza. Ano passado é impressionante não ter inteligência artificial entre um dos tópicos, assim, por exemplo, que hoje é quase onipresente, né? A gente vai falar sobre esse tópico, que é uma das que eu listei esse ano, mas é interessante pensar como em dezembro de 2022 isso não era uma tendência tão forte. Claro, já estava ali ensaiando, depois o South by South de 2023 trouxe isso muito forte e tal, mas ainda era louco. Mas aí, especificamente sobre essa questão do entretenimento, cada vez mais, assim. Se você parar para pensar, a gente tem usado as redes sociais de uma maneira a se entreter como se aquilo fosse a nossa TV, né? Como se fosse o lugar onde você vai descansar ali no fim da noite, a dopamina, a dose diária de dopamina ou horária, né? De dopamina, dependendo do quanto você é viciado e está ali na internet. E não um lugar onde você vai ficar apenas procurando pelos seus amigos, assim. Isso é muito forte e ouso dizer que isso vai ser cada vez mais forte, principalmente porque esse é o intuito principal das redes sociais. É como elas pensam em monetizar e como elas estão trazendo a monetização cada vez mais. Boa. Bom, partindo aqui direto, então, para a tendência número 1 da lista atual, né, que é a de influenciadores digitais como infoprodutores. Isso foi colocado no relatório da YouPix, né, onde eles dividiram 3 tipos principais de criadores de conteúdo, que eles colocaram lá o Brand Creator, o Social Creator e o Business Creator, sendo que todos eles podem vir a criar infoprodutos, que é um, né, conteúdo em formato digital que pode ser vendido pela internet. Pode falar um pouquinho sobre isso? Por que você colocou isso lá? Dá exemplo também de perfis para cada categoria? Claro. Eu acho que essa questão dos infoprodutores e como elas, né, da YouPix, magistralmente trazem esse mapa sempre através dessa pesquisa Creators e Negócio, é uma foto do momento, né? É como se eles pegassem o mercado de influência, de marketing de influência mundo e Brasil, elas são muito focadas no Brasil, e trouxessem uma foto do momento. Qual a foto do momento? Esse mercado está absolutamente maduro. Né? Ele não significa que ele não esteja se desenvolvendo o tempo inteiro, ele se desenvolve o tempo inteiro. Mas a gente está falando de um mercado onde você tem cifras muito altas o tempo todo, onde você tem a contratação de public posts de todos os tipos e esferas que começam e terminam nas redes sociais, e com isso você vai setorizando esses tipos de influenciadores. Elas dividem esses influenciadores em 3 tipos, né? Então o Brand Creator, ele é o creator onde o principal ativo desse criador de conteúdo é a propriedade intelectual, ou seja, pessoas que criaram uma marca muito forte, a marca delas extravasa essa presença no digital. Então, assim, como exemplo, por exemplo, para essa categoria, eu penso na Camila Coutinho, né, que é a criadora do Gé Beauty, que é uma marca de cosméticos e do Garotas Estúpidas, né, que é um portal aí que é considerado o primeiro portal de blogueiras. A Camila é uma marca que vai muito além do nome dela. Ela é uma propriedade intelectual. Onde ela entra, ela consegue trazer ativos que são ativos específicos desse ecossistema que ela criou. O segundo tipo de creator é o social creator, onde a comunidade é o que ele tem de mais forte, e aí 90% desses criadores de conteúdo, ou seja, são as pessoas nichadas que fazem um conteúdo muito legal e que tem uma série de fãs.
E aí esse cara, ele está inserido dentro do universo de public posts, de marketing, sendo contratado o tempo inteiro para fazer ações multiformatos, etc. Mas essa pessoa é uma pessoa que com certeza vive do próprio trabalho dela, vive do que posta. Aí eu gosto, de repente, de citar nesse como exemplo a Camila Frender, que é uma influenciadora de 200 mil seguidores, nichada, Rio-São Paulo, fala muito de mundo de maternidade, mundo de literatura. Ela derivou uma série de coisas por conta desse estilo que ela tem sem carisma, que ela brinca, então ela fez a associação dos sem carisma, podcast, sua colega aqui de podcast tem uma Noia Minha, tem um monte de projetos de podcast, mas ela vive dessa comunidade, ela vive desses fãs que seguem ela para tudo que ela faz. E o terceiro tipo de creator é o business creator, que é o creator que tem uma especificidade mais forte que tudo. Ou seja, ele é conhecido por um assunto. Aí não necessariamente ele é uma pessoa que só vive dentro da internet, mas ele usa essa especificidade para ser protagonista do seu próprio assunto. Então, por exemplo, Bruno Perini, dentro do mundo de educação financeira, ele é uma pessoa que é específica do mundo de quem quer aprender a cuidar dos seus investimentos, investir seu próprio dinheiro e viver de renda. Então ele, por exemplo, tem um infoproduto Viver de Renda, que é um curso online onde ele vende esse conhecimento. E o Bruno, ele é conhecido por causa disso. Tudo que ele faz é por conta dessa especificidade. Você tem médicos que são dessa área, você tem dentistas de outras áreas, professores de educação física. Então, são pessoas que têm esse universo. O que eu acho? Que é um universo muito interessante quando você traz o infoproduto como uma venda que acontece a partir da internet. Aí, até linkando com a coluna de 2023, né, que eu tinha trazido, uma das tendências que eu tinha falado era o custo zero de aquisição de cliente, né, que a gente chama de CAC. Então, ou seja, a pessoa já tem aqueles seguidores, quando ela quer lançar alguma coisa, ela não precisa gastar com anúncio, porque ela já vai vender para as pessoas que já são, entre aspas, evangelizadas por esse público. Dentro desses 3 tipos de influenciadores, o infoproduto desce goela abaixo. Então, se a Camila, ela é do mundo de beleza, ela lança um shampoo, por mais que ela esteja saindo um pouquinho, ela está saindo na horizontal para esse pouquinho. Então, ela vende para as próprias seguidoras, né? Isso é o tempo todo. A Camila lançou um jornal físico, que ela chama de Jornews, é uma newsletter que é física, impressa, e vai para a casa das pessoas. Ela vende para aquele público. O Bruno tem podcast também, seu colega aqui dos sócios, e ele vende curso de educação financeira, ele fala, e ele faz um podcast que muito trata, até que o sócio trata de muita coisa, mas ele fala muito de investimento nesse mercado, isso é um assunto que passa ao largo, né, do trabalho dele. Então, esse infoproduto, ele meio que coroa todos os tipos de influencers. Quando a gente está falando de infoprodutos, eu pensei muito nessa coisa dos cursos, mas você usou o exemplo do shampoo. Shampoo não seria como um infoproduto. É verdade, é que eu estava dando só o exemplo de tipo, dela o CAC, né, zero, dela usar o custo zero de aquisição desse cliente, mas sem dúvida, o infoproduto dela são as próprias publis que ela tem dentro do Gé Beauty, né, dentro do Garotas Estúpidas, ou então quando ela, por exemplo, foi chamada para ser garota do Itaú Personalité. Tudo que tem derivado dessa comunicação de marca tem ali corre junto, né, com essa comunidade que ela alimenta. Mas tem outros exemplos de infoprodutos assim que você tem visto surgindo, que se configurariam uma tendência para esse ano? Eu acho que são infoprodutos assim, que querem dizer que as pessoas estão dentro das suas comunidades. Então, por exemplo, eu até tinha anotado para dar a comunicação. Eu tenho visto muito... o crowdfunding, né? Tipo, não deixa de ser, né? É uma forma de... Porque isso vem da necessidade de remuneração desses criadores de conteúdo, que é algo difícil. Exatamente. Aí eu vou dar exemplo de uma pessoa que eu tinha anotado até para falar no final, que é a Ana Freitas, que é uma jornalista que está se especializando em inteligência artificial. Ela acabou de criar um perfil super nichado, se chama Anacrônia, que eu acho super legal. Ela vende um curso de como usar a inteligência artificial para gerar conteúdo, por exemplo. Acabou de criar um infoproduto, tem pouquíssimo tempo, meses, focou nesse perfil e está fazendo esse curso. Você tem agentes publicitários que vendem, que estão ensinando pessoas que querem viver sobre o lançamento de livro a como conseguir vender seus livros aqui. Tem uma Dani, que eu não sei falar o sobrenome dela, que é um sobrenome japonês com muitas vogais, Dani Suzuki, uma coisa assim, que está fazendo um lançamento focado em quem quer lançar livro, por exemplo, e vende infoproduto, vende curso, vende aula no YouTube, e ela é super influenciadora, tem 40 mil pessoas focadas só em ensinar a fazer lançamento de livro, então é bem nichado.
Então, assim, tem um monte de, isso aqui pensando por alto, né? Mas tem um monte de pessoas que corroboram essa tese de usar esse conhecimento que elas foram adquirindo e que virou comunidade dentro das redes dela para aquilo virar infoproduto. A Meta, né, dona do Instagram, né, principal plataforma, Facebook, enfim, WhatsApp, ela vem testando novas formas de remuneração para criadores de conteúdo nos últimos anos, mas a minha impressão é que nada emplacou ainda, né? Faz sentido isso? Você tem algum recurso de monetização que você vê, assim, que está ganhando algum destaque? Nada que seja perto do mundo de contratação de publicidade, isso sem dúvida, são as maiores cifras. Mas dependendo da rede, e aí o Instagram não está nessa rede, a gente está falando de YouTube, quando você tem um volume absurdo de views, esse cara é remunerado, sim, de um jeito interessante. Mas se eu estou falando de Play 9, pessoal, Felipe Neto, esse tamanho de influenciador, e no TikTok, sim, também. Você tem possibilidade de ser remunerado com essa quantidade de visualizações sem ser dentro daquelas lives, que são as lives que ficam interpretando emojis, tipo, de um jeito mais interessante. Tem, sim, programa de remuneração, inclusive eles têm um programa de pagamento muito bom, funciona, mas convivendo com esse mercado, a gente sabe que esses influenciadores, no fundo, o que eles querem é terem um nível de criatividade que façam com que eles sejam chamados para fazer publi para marcas, porque é incomparável, em termos de volume, o que esse cara ganha um publi oficial de marca versus a plataforma monetizando, entendeu? Perfeito. Passando aqui um pouquinho para falar sobre as plataformas em si, né? A pesquisa Creators e Negócio da UPix, que você já citou, apontou que o LinkedIn superou o Twitter na preferência dos criadores de conteúdo aqui no Brasil. E na pesquisa, as redes mais relevantes para os creators são Instagram, obviamente, com 75%, o que me surpreendeu, porque eu não esperava que fosse tanto ainda, que eu já esperava que fosse, né, ser a vencedora. YouTube com 8% e TikTok só com 7%. E aí que eu fiquei um pouco surpreso, porque para mim o TikTok estaria mais perto do Instagram, pelo menos em termos de usuário, né? Que insights que você acha que a gente pode tirar desses dados? O LinkedIn tá um monstro, gente. Não tem como, assim. Eles estão cada vez maiores, nichados, e as conversas lá estão sendo totalmente percebidas como conversas interessantes a ponto de virar publicidade. Não é uma publicidade clássica daquele tipo que a gente conhece, onde a pessoa faz um texto e no final fica uma hashtag publi. Eles têm formas mais interessantes de trazerem a publicidade, principalmente co-criando, tagueando pessoas interessantes, ou então postando produtos de uma maneira menos óbvia, colocando artigos, carrosséis, né? Então, assim, a publicidade no LinkedIn é um lugar que permite criações menos conservadoras. Não que você não tenha todo tipo de sinalização de publicidade, mas como o public post ele pode vir de diversos formatos, você consegue melhorar essa entrega, né, fazendo coisas mais criativas. Mas ele é um lugar que está sem dúvida sendo substituído, e eu coloco mais uma explicação nessa sua. É a questão do Twitter, na verdade, também ter caído um pouco em desuso em relação à publicidade. Foi vertiginoso ano passado. Por conta de toda a polêmica envolvendo o Elon Musk, a mudança de nome para X, a diminuição de comunidade. Ele ainda é muito forte, o Threads, nesse ponto. Nossa, coitado, morreu, assim, morte horrível. Apesar de que tá lá, o meu tá lá, e eu sempre falo pros clientes, cara, vambora, tipo, replica o conteúdo, vai que o negócio bomba da noite pro dia, não vejo problema. Só pra lembrar, pra quem não conhece, né, Threads é a rede social que replica e o X, antigo Twitter, que pertence à Meta, né? Que Exatamente. Ganhou um boom de usuários enorme inicialmente, porque simplesmente atrelou a conta de quem já tinha Instagram à conta do Threads, mas depois, realmente, eu não tô vendo mais ninguém falar sobre isso. Exatamente. Então, isso também é um dos motivos do LinkedIn ter subido. Ele roubou um pouco de audiência do Twitter, que foi visto como um lugar que não só passou a entregar menos, como por conta de declarações polêmicas do Elon Musk, muita gente questões deixou éticas, de moderação de discurso. Exatamente, deixou de usar. E o fato do Instagram ser este lugar onde os negócios são fechados. Assim, a gente tem muito, por exemplo, a aderência do TikTok, quando a gente faz muita ação de publi lá na agência, em que às vezes eu quero que a pessoa contratada poste no TikTok dela. Eu falo menina porque, né, a maior parte dessas influenciadoras assim, que acabam tendo crescimento são mulheres mais jovens, né? Eu quero que ela poste lá porque eu quero comunidade e eu quero social listening. Então, os comentários que vêm numa publi do TikTok são muito sinceros.
tipo, pé na porta. Isso é muito bom para social listening de marca, para eles saírem de um lugar de conforto e conseguirem explorar dores e ambições para poder melhorar. Mas eu preciso de uma entrega oficial no Instagram, porque é lá que a gente tem awareness, é lá que ela é percebida como a referência, a autoridade. Então, houve sim uma redistribuição muito grande, né? Dependendo também do creator, eu quero o YouTube para que esse creator consiga desenvolver um assunto. Vou dar um exemplo. A gente acabou de fazer uma ação do segmento de educação que era focada em professores. E aí, uma pessoa que a gente contratou, o nosso escopo eram 4 stories de 15 segundos, um story de 1 minuto. E aí, isso foi o nosso pedido de escopo. Quando ela devolveu, cara, beleza, mas eu vou ter que aumentar essa entrega para um stories de 1 minuto, mais um vídeo no YouTube de 10 minutos, onde eu vou falar sobre a mesma coisa. E eu falei, tá, como é que você vai falar lá? Porque nesse de 1 minuto eu vou falar para todo mundo. No meu vídeo de YouTube eu vou entrar a fundo sobre o segmento de professores, eu vou ilustrar exemplos, ilustrar como aquilo pode virar plano de aula, etc. E, de fato, a conversão é incomparável. Só que eu preciso dos dois, porque se for só no YouTube, só quem vai ver vai ser o professor. E eu não quero que seja só o professor. Eu preciso que essa marca esteja distribuída. Então, tem super essa estratégia, assim. Eu lembro no papo que a gente teve da última vez, você falou exatamente isso, né? A gente também estava falando um pouquinho desse comparativo entre Instagram e TikTok, e você falou, cara, Instagram ainda é onde os negócios são fechados, né? Onde a maioria das publis são fechadas, e aí você vê, e não é à toa que mais de 70% dos creators preferem estar lá. Mas falando um pouquinho assim sobre a presença das marcas, sobre a percepção das marcas, como é que você enxerga isso? As marcas de lá para cá, elas migraram um pouco mais para o TikTok, e aí até colocando o Quai na jogada só porque eles patrocinaram o BBB, então eles merecem alguma atenção por conta disso. O que você acha assim, que, né, as marcas precisam estar atentas a essas outras redes para além do Instagram? O TikTok até você colocou também dentre as suas 9 tendências para o mercado de conteúdo digital para 2024, o TikTok como uma rede de educação, né? Até falei na minha introdução que o Google recentemente criou uma parceria de indexação, onde os resultados de conteúdo do TikTok estão aparecendo no alto das pesquisas, e vale até dizer, né, que isso já era uma coisa, né, a galera mais jovem, a geração Z, já vem parando de fazer pesquisas no Google e vem migrando as suas buscas por mais variados temas, já para o TikTok, né, especialmente. Então, como é que você enxerga essas transformações nos formatos e o que as marcas, né, quem cria conteúdo, precisa estar atento nesse sentido? Total. Então, as marcas é muita gente, né? Tipo, são tantos nichos, a gente está falando ali de ecossistemas muito diferenciados. Se eu estou falando de uma digital native brand, uma marca que nasceu 100% no digital, que é super jovem, nichada, de um mercado fora da bolha Rio-São Paulo, talvez eu tenha o TikTok como um lugar de aderência muito grande, ou quiçá um Quai, vamos falar sobre ele. Se eu estou falando de uma macromarca que precisa de awareness, talvez ela precise, em vez de contratar 4, 5 micro-influenciadores para nichar a mensagem, ela precisa de um tiro grande com um awareness para um macro-influenciador de 10 milhões de seguidores, que vai trazer aquela marca que vai ser repercutida em vários lugares. Então, assim, marca é muita gente. Mas o que o mercado hoje sente é que ele precisa fragmentar. Por quê? Não só fragmentar a entrega, no sentido de... É raro hoje em dia a gente fechar uma publi só, que é uma aparição. A pessoa precisa ficar trazendo, né, aquela marca de uma maneira recorrente o tempo todo, né? Pô, eu tô falando aqui, não é nosso cliente, mas eu tô falando como observação. Por exemplo, Desinchar, Super Coffee, esses produtos que são produtos de café, né, que você toma para ficar com um pré-treino animado e tal. Cara, o contrato deles é um story de 15 segundos, um por dia durante um mês, entendeu? Com o influenciador. Então, tipo, 30 stories, entendeu? De 15 segundos. Ele quer que o cara poste todo dia de manhã, fazendo uma... só para aquilo ser repetição de hábito, e você vê tudo isso, não precisa falar nada. Isso é o escopo de entrega. E volto a dizer, se não é cliente nosso, eu acho super legal, mas eu só tô comentando como um especialista do mercado mesmo. Então, assim, tem muito isso. O que eu acho é que o Instagram, apesar de tudo, de todas as mudanças que ele teve, vai Reels, volta Reels, tira carrossel, bota IGTV, que tinha 10 minutos, tira IGTV, os stories cortam, os stories vai direto, creator, pode música, agora tem inteligência artificial dentro. Tipo assim, nada muda em relação a tamanho quando a gente está falando de uma perspectiva aí dos últimos 10, 12 anos, que foi essa atração realmente até 2024, que essa atração, assim, que eu gosto de 2010, eu acho que é um ano de virada mesmo no Instagram no Brasil ali,
que ele pegou. Eu divido, na verdade, a linha do tempo do Instagram como antes e depois do Stories. Se eu tivesse que colocar uma inflexão na curva deles, é assim, o que fez eles aumentarem a onipresença que eles tinham? Os Stories que mudou tudo de lá para cá. E depois disso, você foi só entrando gente dividindo a audiência, mas em termos de relevância, ele nunca perdeu relevância. É diferente, por exemplo, do mercado de streamings, que hoje em dia você tem um monte de gente cancelando o Netflix, porque não acompanha mais o nível de produção que eles fazem versus outras todas. O Instagram, ele continua sendo esse macro-universo onde tudo é testado lá, os negócios acontecem lá. Agora, é aquilo, se você precisar nichar, você talvez não vá investir só no Instagram. Ele é um lugar onde tudo acontece, mas que você está falando com muita gente, só que talvez você não vai ter conversão. Isso é, hoje em dia, uma das maiores preocupações do nosso mercado, que é tipo, beleza, tem um budget para contratar um super influenciador no Instagram. Muita gente vai ver quantas pessoas vão comprar. E a compra, ela é uma importância que a gente dá muito grande, porque a gente precisa gerar resultado para o cliente. Qual foi esse ROI que ele teve, entendeu? Qual foi o retorno de investimento que ele teve? E isso, muitas vezes, eu prefiro nichar e trazer em várias redes sociais diferentes para eu conseguir ter um retorno do que simplesmente uma aparição no Instagram. E aí, entrando no Quai, né, eles acabaram de entrar no Big Brother no início do ano e tal, mas eles estão envolvidos em muitas polêmicas, né? O Quai é uma rede social obscura, no sentido de que eles têm um monte de fala-se muito sobre essa questão de base de seguidores comprado, a parte de censura deles é uma parte muito pífia em relação a gente nova usando, nudez, né, crimes. Então, assim, eles são uma rede social que ainda estão muito perdidos. O ponto é que eu acho que, ao fazer uma oferta dentro do maior programa de entretenimento de cultura de massa do Brasil, que goste ou não, quem está ouvindo esse podcast e gosta de mercado digital, não pode torcer o nariz, porque sabe o tamanho que tem as conversas que geram, eles estão dando um recado. O recado deles é que queremos ser vistos como autoridade também. Agora, isso nos traz a questão do TikTok, que, como você bem lembrou, eu até falo sobre isso na coluna, está cada vez mais forte dentro do mercado de educação. O que o TikTok quer? O TikTok não quer competir com o Instagram. Então, quem fica falando, tipo, o TikTok, ele está perdendo para o Instagram, não está perdendo para o Instagram, o Instagram é complementar. Inclusive, quem vive o mundo do TikTok, quando a gente fala lá na outra rede, é no Instagram e não no TikTok, entendeu? Dentro desse mercado. O TikTok, ele quer ser um irmão do YouTube. Porque no YouTube, onde você... isso hoje, né, gente? Estamos gravando esse podcast no início de 2024. Então, tipo, quando eu for gravar o de 2025, se é que o Yuri vai me convidar, a gente fala sobre o que vai ter virado. Mas, assim, as coisas são muito fluidas. O TikTok hoje, o que eles querem é virar uma rede de educação. Por quê? Porque lá é onde você tem pesquisas muito autorais, você tem pessoas o tempo inteiro fazendo conteúdos que a gente chama que é o UGC, que é o User Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo usuário, sobre absolutamente qualquer assunto que você pesquisar vai ter lá. As pessoas veem vídeos longos, vídeos de 10 minutos, elas veem vídeos onde você aprende a fazer alguma coisa ou você fala sobre alguma coisa e há conversas interessantes ali. E isso casa com o YouTube. Por quê? Porque o YouTube é um lugar de educação, mas ele é um lugar de educação incontestável e de conteúdos muito editados. Não tem como você fazer um canal de YouTube com um vídeo mais ou menos mequetrefe. O vídeo no YouTube, o canal de YouTube, ele já tá num outro nível. E no TikTok, não. No TikTok é eu sentada na minha casa fazendo um vídeo falando: hoje eu vou te falar como eu aprendi que, sei lá. E aí você começa cinco informações sobre aquele assunto, destrincha e as pessoas vêm. E eles querem ser cada vez mais um lugar de educação. Eles querem se tornar uma plataforma de educação. E por isso eles são os reis do algoritmo. Isso aí, inegável, muito melhor do que isso é inquestionável. O algoritmo do TikTok é fantástico. Eles derrubaram já, do ano passado para cá, todos os tipos de alcance para trends, por exemplo. Então, assim, hoje em dia você entra no TikTok, você vê muito menos gente dançando e fazendo aquelas coreografias. Eles derrubam esse engajamento, porque eles não querem que isso aconteça. E a questão das músicas também, que é uma trend muito forte, tem a ver com CapCut também, elas fazem com que esse conteúdo seja impulsionado no primeiro momento, porque você vai usando uma música, que é uma música tendência, e todo mundo usa de novo. Só que rapidamente, se ele percebe que tá uma trend vazia, ele não dá voz. Então, eles estão muito atentos a isso. O TikTok montou escritório no Brasil, eles estão, assim, voando em relação a entender quem é o público brasileiro. Legal. Eu vou até aproveitar que você falou do CapCut para puxar esse assunto, então, porque também está entre as 9 tendências que você mapeou para o mercado aí em 2024. Até concordo plenamente, né, sobre o que você falou em relação ao Instagram, que o grande ponto de inflexão para a rede foi o Stories, mas um outro ponto de inflexão
foi o Reels também, né? Os Stories eles pegaram do Snapchat, o Reels eles pegaram do formato do TikTok, mas basicamente tudo focado em vídeo, né? Essas redes elas priorizam o engajamento pelo vídeo, elas querem que você produza vídeo, e aí a gente vê o CapCut como um aplicativo de edição de vídeos, despontando nesse cenário e também criando outros recursos, enfim. Por que você acha que é algo que a gente precisa estar atento? Porque o CapCut, ele trouxe de uma maneira popular, onde a experiência de usuário é a grande estrela. O aplicativo é um aplicativo muito fácil e intuitivo de mexer. Inclusive tem a versão dele para celular é a mais baixada, mas ele tem também uma versão para computador que é muito boa para desktop. E ele fez com que se profissionalizasse o mercado de vídeos de uma maneira leiga. Então qualquer pessoa com uma mínima destreza no digital consegue pegar o CapCut e surfar em absolutamente todas as tendências e fazer mudanças mínimas para você entregar um vídeo profissional. Então, o que ganha aqui nesse ponto? Experiência de usuário. Por que vários aplicativos iguais não vão para frente e, de repente, um explode? Porque a UX é tudo quando a gente está falando de experiência de usuário. Por que o Nubank, apesar de ser, né, abrir o mercado, desbravadores, são incríveis, começou a conversa com desbancarizado, trouxe a noção de investimento fácil e tal. Por que eles foram esses monstros? Porque a experiência de usuário do Nubank é absurda. Todos os bancos tiveram que correr atrás, né, de fazer o que eles trouxeram. Mas, voltando para não perder o foco, o CapCut, ele é esse aplicativo que traz essa democratização de edição de vídeo e ele é linkado com o TikTok. É a mesma empresa, ByteDance, a japonesa, é tudo dentro do mesmo lugar. Existe a marca d'água do CapCut, que é retirável. Então, também tem isso. Você consegue cobrir uma voz com o seu próprio microfone, né? Tipo, você tá fazendo a edição ali, você consegue você mesmo colocar a sua voz. Os recursos de limpar áudio são muito fáceis e o outro diferencial, a biblioteca de músicas dele disponível é maravilhosa. Então, quando você está editando um vídeo que você quer, não sei muito sobre qual música eu quero usar, você entra nas populares e tem todas as do momento. Isso faz com que seja muito fácil esse mercado. Agora, o que eles estão atentos? Eles têm uma base de usuários absurda, eles não falam isso oficialmente, mas eles têm uma série de, hoje em dia, features dentro da própria ferramenta do CapCut que faz com que eles se comportem tal como uma rede social. Você consegue ter um perfil de usuário, você consegue mandar inbox para as pessoas, você consegue ver quem são as pessoas que viram populares porque criam filtros muito legais. Então, tem o influenciador de CapCut, que é o cara que cria filtro muito incrível, e aí as pessoas vão lá e vão baixando, e tem esse número. Então, o CapCut, eu acho que ele inaugura esse lugar do acessório hypar. É um lugar que seria só uma edição de vídeo, mas, na verdade, ele é um acessório absolutamente fundamental no mundo, que é vídeo o tempo todo, né? Legal. Bom, até pegando um gancho nisso também, porque a edição de vídeo no final das contas, para gerar mais engajamento com o seu conteúdo, né? E eu até comentei no início, né, sobre os algoritmos de recomendação do Instagram que estão mais afiados do que nunca, e até nessa lógica de que as redes sociais estão cada vez menos sociais, ou seja, você entra lá, consome cada vez menos conteúdo dos seus amigos e mais conteúdos que as próprias redes sociais estão te recomendando, né? Então, como criar esses conteúdos para posicionar o que você está fazendo por lá, assim, nesses espaços? Mas por lá nesses espaços, especificamente onde? De recomendação, né? Principalmente pensando aqui no Instagram, que é a principal plataforma aí dentro dessa nossa discussão. Uma série de variáveis, né? Mas, assim, com certeza, tendo uma linguagem que você vai falar com um público profissional, você não pode mais tratar o público de rede social como um amador. Esse público, ele amadureceu na frente da câmera, ele sabe exatamente o que ele quer. Então, você tem que ter uma bio muito objetiva, especificamente no Instagram, né, com um call to action específico para o que você quer. Uma foto muito nítida, onde você consiga dizer, e uma foto ou uma logo, né, dependendo se você for uma marca ou uma pessoa, destaques, que são aquelas bolinhas ali embaixo, né, que tenham um direcionamento para o que a pessoa encontre em segundos o que ela precisa. Hoje em dia, a gente está gravando, né, esse episódio no momento em que o Instagram já permite 3 links ali dentro. Você consegue botar na bio 3 links com direcionamentos diferentes. A gente costuma dizer que cliente perdido não compra, né? Então, tipo, onde você vai direcionar essa pessoa para que ela tenha uma conversão muito grande? Os posts afixados, você pode colocar 3 posts afixados no alto. Eles precisam falar rapidamente quem você é, qual a missão, o que você vende. Isso pode mudar de tempos em tempos, mas assim, você precisa fazer com que essa audiência que chegue no seu perfil em segundos se sinta
com vontade de comprar de você. E comprar não necessariamente significa passar o cartão, não significa necessariamente vender um infoproduto. Comprar pode ser, tipo, te achar interessante, pode ser num flerte. Seguir, né? Seguir já é uma compra, já é uma forma de... Seguir é validar. Eu fiz essa coluna na Vejinha quando teve o caso da polêmica lá com a Pugliese, lá no início da pandemia. Tá esse título, inclusive. Seguir é validar. Que, tipo, você tá seguindo, você tá validando, assim, né? Não tem jeito. Então, você tem essa conversão nesse momento. Agora, de uma maneira muito ampla, além desses direcionamentos que eu falei, você precisa ter uma constância, uma presença quase que diária, depende do seu objetivo, se você trabalha com varejo mais do que diária, se você trabalha com institucional, posicionamento de marca, no mínimo ali uma vez por dia, se for uma coisa muito institucional, você pode ter 3 vezes por semana, mas tem que ser um post incrível, e uma presença nos stories constante que traga essa humanização para esse bastidor e faça com que a pessoa participe do seu dia a dia. Não adianta mais você fazer só o oi, eu acordei, hoje aqui é meu café, e tipo, olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou incrível. As pessoas cansaram desse formato. Você tem que realmente gerar conversa para essas pessoas, fazer com que a pessoa coloque o polegar e pause o stories para ler o que você está fazendo. É isso que demonstra que ela é relevante, né? Isso nos leva, inclusive, a uma das outras tendências, que é a questão do inbox. Essa resposta desse marca, ou creator, ou pessoa física normal que está usando as redes sociais de uma maneira íntima, precisa de uma resposta. Se você respondeu para esse marca, creator, ou pessoa, você vai para o inbox. E ali é que onde realmente a venda acontece. Quando você faz com que essa pessoa interaja com você de alguma forma, sendo além dos emojis, que os emojis hoje em dia já nem são tão relevantes, até chuto que o Instagram daqui a um tempo vai remover essa função, que é você ficar dando coraçãozinho, foguinho, etc. Mas isso é um chute, não tem nenhuma polêmica. base na minha cabeça. Eu só acho que tipo, isso suja um pouco a base. Porque como a gente Você diz aquela reação direta nos stories? É porque a gente usa ferramentas, né? Então, tipo, para monitorar. Quando você está falando de um volume profissional, essas reações, elas sujam a base, porque elas te dão um volume de interação que não é verdadeiro. Porque se a pessoa que curtiu um stories não é igual a pessoa que mandou um textão em termos de audiência. E, dependendo da ferramenta, ela contabiliza igual. E, assim, se a gente está falando de profissionalismo, de, tipo, crescer esse uso, eu acho, pode ser, mas eu posso estar 100% errado, até porque toda hora a gente erra e acerta nesse mercado. Acho que pode ser que daqui a um tempo eles removam, porque eu não vejo tanto, não agrega tanta experiência hoje em dia você ficar fazendo react. Mas aí você leva esse cara para esse inbox. Mas aí você esqueceu do outro uso, né? Do flerte, porque aí pois é, pro flerte ela é uma ferramenta importantíssima. Eu tô casada há muito tempo, eu não sei. Gente, eu tô casada com meu marido na época que não tinha nem WhatsApp. Olha isso. Eu já vou ter 14 anos. Então, assim, essas coisas é muito tipo fora do meu mundo, mas brincadeira da parte. O famoso mandar foguinho, né? Presente aí metade das músicas de funk. Exatamente. Não, isso realmente é muito relevante, mas assim, quando a gente tá falando de volume, cara, suja a base num grau, você fica toda hora só com esses reacts, assim, quando a gente tá falando de venda, de interação, porque, por exemplo, não é o caso da Forest, tá? Mas a gente tem empresa parceira nossa que a gente pluga, empresas parceiras que vão trazer soluções diferentes para o cliente. Aí, por exemplo, Saque 2.0, que é um serviço onde você, né, faz um volume de interação absurdo por dia, sei lá, 3 mil interações por dia só num perfil do Instagram. A gente não faz isso, a gente, quando tem esse tipo de serviço na agência, a gente contrata parceiro. Cara, é um submundo o mundo de Saque 2.0. Por quê? Porque você tem a página só na página nativa ou só nas páginas externas? Exemplo, se uma pessoa fala do podcast da Casa Firjan só no perfil da Casa Firjan, ela responde. Se for no perfil aleatório de uma pessoa, eu respondo, porque é naquele outro perfil. Qual é o nível de resposta e tempo de resposta? Assim, é um mundo à parte. E isso tudo é métrica, né? Para quando a gente está trabalhando com interações realmente muito grandes. Mas aí, só para finalizar, essa questão do inbox é isso. Essa pessoa que respondeu, para não fugir da pergunta que foi como se diferenciar, se você conseguir fazer tudo isso e levar essa pessoa para conversar com você no canto, que é no inbox, a parte interessante da festa, você conseguiu fazer essa conversão. Porque é ali que a troca íntima acontece. Isso eu tô falando sobre venda, tô falando sobre marca, tô falando sobre a oportunidade de você desfazer uma impressão ruim, tô falando sobre o institucional, uma pessoa que tá perguntando sobre vaga, sabe? Tipo, todos os tipos de cenários possíveis. Perfeito. Não, zero fugiu da minha pergunta. E, bom, puxando aqui uma outra coisa, né? A gente está falando, no final das contas, de engajamento, e uma das palavras-chave que sempre surge quando a gente está falando sobre isso é a tal da espontaneidade, né?
E aí você colocou uma tendência aqui que é até um conceito que eu não conhecia, que é esse de perfis daily, que são basicamente perfis fechados que buscam retomar essa espontaneidade perdida no conceito, né, nesse mundo maravilhoso e fictício que é nosso perfil no Instagram. Você acha que... Bom, explica o que é esses perfis dele e como que as marcas... Porque você falou na sua coluna que as marcas já estão se envolvendo com alguns perfis dele também. Então explica um pouquinho o que é isso. E até me lembrou de um outro assunto que a gente conversou brevemente no nosso último papo, que foi o aplicativo BeReal, né? Que na época estava um pouco em alta também, que justamente é um resgate dessa espontaneidade. Total, não, muito bom. Esses perfis dele eu coloquei como tendência porque essa coisa de ultra segmentar conteúdo nas redes sociais, ela é uma consequência da oferta que a gente tem de redes, né? Então você tem uma série de redes, você tem essa presença digital em todos os lugares. Como é que a pessoa realmente consegue uma conexão verdadeira? Quando ela vai segmentando cada vez mais. Os daily, para quem não conhece, é como se fosse assim, carlaknopler.daily, onde eu tenho um perfil fechado, não tenho, é fictício, tô dando esse exemplo, e eu vou falar só sobre a minha vida de uma maneira sem estar montada. Posso fazer um story sem estar nem um pouco dentro da minha mesa, ou falando só de trabalho, vou mostrar uma rotina quase que bucólica do meu dia a dia. Então, os perfis dele, eles são perfis fechados, dedicados a documentar a rotina diária dos criadores de conteúdo. Só que de uma maneira mais ingênua e menos despretensiosa. Por quê? Porque os criadores de conteúdo viraram marcas e eles têm um estilo. A pessoa desenvolveu um estilo onde ela cria, você já tem uma identidade, rede social é repetição. Então você cria hoje em dia um estilo quando você repete, você reforça a sua marca e ela sente saudade de falar dentro de um perfil dele. Ah, Carla, mas ela não poderia fazer um Close Friends? Não, porque esse Close Friends também está vendido, se você é um creator. Ele é um ativo que você pode vender como uma contrapartida de uma compra de infoproduto. Ele é, por exemplo, um lugar onde você tem gente... Que é o que você faz, né, inclusive. Que é o que eu faço, inclusive. Por exemplo, eu tenho um curso, gente, para quem não sabe, de criação de conteúdo digital, que chama Método Pipa. Quem for no meu perfil do Instagram tá lá à venda. Quem faz parte dos meus alunos entra no Close Friends, onde eu falo um monte de coisa. Mas eu vou dar um exemplo aqui sem ser o meu, de uma outra influenciadora, por exemplo, que é a Sara Gomes. Que ela é uma pessoa do universo de carnaval, de eventos, ela também tem agência, etc. Eu conheço ela porque ela é mulher de um influenciador que a gente já contratou lá na agência para fazer um publi super legal e tal. E ela mora em Botafogo, então a gente segue ela pelo Levanta. Ela tem, por exemplo, um infoproduto que ela vende, que é, durante o carnaval, ela adiciona as pessoas ao Close Friends pago para que as pessoas participem dos bastidores dela de produção de carnaval. O Caio Braz faz isso em viagem, por exemplo, também. Ele vai para um lugar, ele posta no macro as suas questões macro e no Close Friends ele vai especificamente sobre os detalhes das viagens. Mas então você tem isso. Até me perdi o que eu estava falando. Qual era a pergunta mesmo? Sobre o perfil dele e o envolvimento de marcas. Verdade. E aí o dele, ele é esse lugar onde... Mas, desculpa, só uma coisinha. Esses influenciadores, esses creators estão cobrando por um link à parte, né? Para quem quer acessar o Close Friends. Exatamente. Não tem um recurso ainda do Instagram que leva direto a isso, ainda que eu já tenha visto algumas coisas aí do Instagram flertando com essa possibilidade. Não, ainda não, ele não tem direto. Ele tem um assinar, né, que você assina o inbox, que é como se fosse uma newsletter dentro do próprio Instagram, mas ele não está ativo para todos os perfis. Tem vários perfis que não estão ativos, inclusive no Brasil. Então, às vezes, você tenta assinar o canal de uma pessoa que é como se fosse um canal de transmissão do WhatsApp, que é o mesmo do mesmo grupo Meta, e aí você consegue entrar ali. Tem gente que cobra isso, mas aí não necessariamente dentro da plataforma, você consegue fazer por fora também. Mas o daily, ele é esse lugar mais ingênuo. Aí o que acontece? O cara é um creator, ele já tem um estilo totalmente específico, as fotos dele são de um mesmo tipo, etc. É super já previsível. Aí ele cria esse daily fechado para que ele possa ser despretensioso. Só que aí o que acontece? É o paradoxo das redes sociais. Lá fica com engajamento verdadeiro, porque as pessoas estão o tempo inteiro querendo ver verdade, que é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais distante, está tudo muito editado, né, nas redes. E aí bomba de engajamento, e esse bomba de engajamento a gente quer publicidade ali dentro, porque a gente quer as pessoas ali. Então já tem gente fazendo publi ali dentro, nada muito grande, porque até porque os perfis deles são nichados, mas você já tem. Eu queria dar um macro exemplo que eu acho legal, que é a Malu Borges, que é uma influenciadora aqui do Rio, né, super, mora na Barra, no Village Mall, perto do Village Mall, super grande. Ela ficou muito famosa com os Get Ready With Me,
que são aqueles estilos de vídeos onde a pessoa coloca uma roupa e decide junto qual roupa vai sair. E ela é totalmente focada em Get Ready With Me. Ela até agora é, tipo, eu acho a Malu genial, assim, independente de quem gosta ou não, no estilo de inovação. Ela acabou de fazer um tipo de conteúdo agora, que são os conteúdos onde ela não fala nada, ela só faz sons. E ela mexe nas próprias roupas, tipo, onomatopeia, tipo, fazendo barulho com a unha em cima das bolsas, etc. Só que ela é uma gênia, por quê? Porque isso fez com que ela driblasse uma barreira chamada língua. Então ela simplesmente, os vídeos dela pararam de ser falados só em português, eles são só sons que são universais. Ela cresceu absurdamente, os vídeos estão dando milhões e milhões de visualizações. Só que ela só faz Get Ready With Me no dela. O que ela fez? Um daily, que não tem esse nome especificamente, mas é Malu Borges 2, por exemplo. Inclusive é importante dizer, o daily ele é conhecido, mas tem gente que não usa necessariamente o nome daily no final. Onde ela fala sobre tudo de uma maneira muito despretensiosa. Ela tem uma filhinha, ela fala de maternidade, ela fala do marido, ela fala sobre beleza, ela fala sobre treino, que ela é obcecada por treinar, treina todo dia. Então, assim, é isso, é esse lugar mais despretensioso. Então, você leva essa pessoa para uma espontaneidade que foi um pouco perdida, entendeu? Muito bom. E, bom, para fechar, as inteligências artificiais generativas, né? Deixei esse assunto por último, mas não que ele seja menos importante, muito pelo contrário. O que você está vendo que mais chama atenção com relação a essa que desde o lançamento do ChatGPT lá por volta de novembro de 2022 é a grande tecnologia do momento, se fala muito disso, inclusive, né, até relembrando aqui, o primeiro episódio desse ano foi com o Diogo Cortis, que é um dos maiores pesquisadores brasileiros sobre o tema. A gente falou bastante, esmiuçou muito bem essa tecnologia, então o objetivo agora não é nem esmiuçar, é mais dentro desse recorte de mercado de conteúdo digital, o que você está vendo que mais chama atenção sobre inteligência artificial generativa para 2024? Cara, então, eu acho que esse é um grande assunto, assim, mas não de um jeito de espectador. Eu acho que agora a gente foi pro front e passou a usar e colocar isso no nosso dia a dia. Vale dar um recorte pessoal aqui, a gente ano passado lá na agência estava olhando isso de um jeito muito observando ainda. Por quê? Porque a gente vem de criatividade. Então, como a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira interessante, ética e transparente, né? Então, a gente estruturou um código de ética dentro da Forest, compartilhou com os clientes, deu a opção deles toparem ou não, mas basicamente o que a gente fez foi fazer uma macro pesquisa e listar uma série de influências digitais. A gente fez uma lista de 20 influências digitais, inteligências artificiais que a gente pode usar e que são inteligências que têm o objetivo de ser um acessório criativo e não o produto como fim. Então, essa é a grande diferença. A inteligência artificial, as pessoas costumam muito ter esse medo, assim, dizendo, tipo, mas vocês são criativos, daqui a pouco vocês vão ser substituídos por inteligências artificiais. Não. Vocês vão ser substituídos por pessoas que sabem usar a inteligência artificial. Essa é a diferença. Se você negar essa realidade, você vai sucumbir. Por quê? Porque, de fato, a inteligência artificial, se usada de uma maneira ética, e aqui eu abro um parênteses imenso para regulamentação dessas redes, que eu sou super a favor, de você ter essas plataformas abertas, essa parte toda de código de ética, de ter direitos autorais, código de imagens, etc. Então, você conseguir fazer realmente essa conversa de uma maneira elas se tornarem empresas que respondem pelos seus atos, que inclusive é uma conversa que as redes sociais ainda têm, né, por incrível que pareça, mas eu sou super a favor de regulamentar. Mas eu acho que não dá para deixar para lá. Então, eu acho que quem cria conteúdo, que é quem está ouvindo esse episódio, precisa entender que tem uma série de inteligência artificial que vem para somar e para fazer com que você perca menos tempo fazendo um trabalho burocrático. Isso é completamente diferente de você ter que escrever um post, colocar no ChatGPT, copiar e colar e postar na sua rede social. Isso é péssimo. É zero indicado, né? Então, eu até fiz uma coluna na Vejinha ano passado que era ChatGPT e o zero pensamento cognitivo. Por quê? Porque eu ilustro a cena que eu estava vivendo, onde eu me formei em jornalismo na PUC, fiz um curso de especialização agora lá no IAG, na Escola de Negócios, e eu estava no banheiro fazendo xixi, eu vi uma menina do andar de jornalismo dizer, não, amiga, eu não sei nada do trabalho, joguei no ChatGPT e entreguei. Cara, entendeu? É bizarro, assim. Então, claro que você vai ter como tudo um uso bom e um uso ruim. Eu sempre dou esse exemplo. Um carro, ele pode ser usado para salvar a vida de uma pessoa e levar ela para o hospital ou para você assaltar um banco. Tipo, a forma como você usa. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela é esse lugar de você entender que ela pode, sim, reduzir o seu tempo de trabalho em coisas que são sacais. Vou dar um exemplo. Dentro da agência que a gente já está fazendo. Você demora, se você precisar, sei lá, eu, por exemplo, que tenho um cabelo encaracolado, volumoso.
Se ele está num fundo em que eu preciso ampliar esse fundo de alguma forma, dá muito trabalho você recortar todas as partes, quando você está falando de design, e transferir essa pessoa para um outro fundo. Cara, com o Photoshop hoje em dia, você aperta um botão e você reproduz o cabelo da pessoa. Então, tipo, eu não tô fazendo essa pessoa trabalhar menos. Isso é uma visão muito rasa de mercado de trabalho do criativo. Eu tô convidando essa pessoa a trabalhar no seu melhor, porque eu sei que ela sabe recortar. Ela vai, com um clique, recortar e reproduzir aquele cabelo e ela vai ter mais tempo para ela criar em outra coisa. É claro que a gente está falando de um momento de mercado onde você tem profissionais que são profissionais que foram gramados e criados sabendo recortar esse cabelo e que agora vão ter essa facilidade. Eu acho que essa conversa precisa acontecer daqui a 5 anos, quando você vai ter gente do mercado de trabalho entrando que não recortou esse cabelo, não aprendeu a recortar o cabelo num fundo e só vai apertar um botão. Mas, gente, é o progresso, é irrefreável. Como tudo na vida, a gente tem que olhar e entender que você tem que ir pra frente. Então, qual é a maneira que eu acho que é interessante o cara que tem IA generativa usar? Entenda que você tem que usar ele como um acessório criativo e não como um fim. Estabeleça momentos de uso, principalmente sobre temas que você domina e coisas que você domina, para que você use o melhor daquilo. Use ele como mais uma ferramenta de trabalho, não como uma ferramenta final. Então, você vai pesquisar no Google, você vai pesquisar em outros lugares, né, também na IA, e faça com que aquele conteúdo seja um conteúdo que claramente você pode falar sobre isso, porque também aí é uma outra discussão, daria um podcast só sobre isso, que é falar ou não falar sobre o uso de inteligência artificial de uma maneira clara. Exemplo, você tem um post, sei lá, no Jornal o Globo, que a arte foi feita com IA. Você precisa dizer para as pessoas que foi feita com IA, sim ou não? A gente, dentro da agência... Eu acho que sim. Tudo. Exato, a gente está dizendo... Inclusive, vale até lembrar que o New York Times, no ano passado, ele lançou um código de ética mesmo, né, sobre como que eles utilizariam as inteligências artificiais generativas e até deixaram claro lá que se eles fizessem alguma imagem, eles colocariam ali tagueado que essa imagem foi criada. Inclusive, né, você até me falou mais cedo em off que você também está criando um código de ética sobre o uso de IA na agência Forrester. Acho que imagino que esteja dentro dessa linha também, né? Total, a gente criou já no final do ano passado, botou a conversa para jogo com os clientes no início do ano, e alguns toparam, outros não, mas a grande maioria, topou, e o que a gente está fazendo, a gente está usando pouco ainda, tá? E a gente está permitido, estava proibido no ano passado o uso, e esse ano está permitido para os clientes que toparam sobre esse código de ética. E o que a gente fez, na verdade, é trazer essa conversa. O ano passado eu estava numa mesa na FRJ, que eu fui convidada para falar sobre esse assunto, uma amiga me convidou, que trabalhou comigo no JB e tal. E, cara, uma sala com um monte de jornalistas de 18 anos da FRJ dizendo que usam o chat GPT para os trabalhos. Quando essa minha amiga, que é professora, começou a receber os trabalhos todos iguais, ela falou, se está na sociedade, temos que conversar. Então, galera, vamos falar sobre o uso do chat GPT. Não dá para ser, assim, industrial. Você não pode, isso não é o seu fim. Mas, cara, como tudo na vida, você tem que ir adaptando aos poucos. Então, assim, eu sou a favor do uso dentro de um código ético, com regulamentação futura. Também existe um outro problema que é, quem regulamenta, né? E aí também é uma outra conversa, porque quais são as instâncias que estão regulamentando isso? Elas têm conhecimento para isso, elas têm interesses nisso. Mas aí, um novo mundo... Isso deixa para quem quiser voltar aí para o primeiro episódio do ano com o Diogo Cortis, porque a gente esmiuçou muito bem esses temas. Maravilhoso. É isso. Vamos para nossa dica de ouro. E aí, Carla, queria, né, primeiro de tudo, agradecer demais. Como eu falei no início, sempre uma aula te ouvir. Muito obrigado, um prazer. E queria, então, pedir suas considerações finais e uma dica de conteúdo, algo que você esteja lendo, vendo ou ouvindo aí, que você ache legal de dividir com a nossa audiência. Obrigada, Yuri. Sempre um prazer. Você é extremamente inteligente. É muito bom conversar com gente inteligente, que concatena todas essas ideias. E também acho que é tão plural, né? Os seus convidados, seus trabalhos. Acho que isso traz uma riqueza para quem é entrevistado, porque a gente consegue falar de qualquer coisa, você devolve mil insights, então é muito bom. Sempre um prazer estar aqui, inclusive com essa audiência maravilhosa do Lab de Tendências. Bom, como eu sou boa aluna, eu já tinha feito meu dever de casa, gente, então eu pesquisei umas dicas para dar aqui. Primeiro, eu já falei, né, que esse Instagram de inteligência artificial da Ana Freitas, que fala um pouco sobre o uso generativo, acho que vale para desmistificar quem não conhece ainda esse universo, chama Anacronia.
Outra, eu queria dar uma dica de um Instagram da Adélia Prado, gente, que é a maior poetisa viva. Começou o Instagram em outubro do ano passado, incrível. Então, assim, em termos culturais, é a oportunidade de ter a Adélia Prado lendo as suas próprias poesias. Óbvio que é alguém que está ajudando ela a fazer. Mas é muito interessante, porque além dela ler as poesias, ela mesma fala sobre bastidores. Então, assim, eu tenho 38 anos, mineira, né? Acho que é fantástico ouvi-la, é um privilégio. A outra dica que eu tenho para dar é o Redes Cordiais, e aqui especificamente eles são nossos clientes, a gente faz as redes sociais deles. O Redes Cordiais é uma plataforma de educação midiática, só que o que eu acho que tem a ver com esse público do Lab de tendências? O Redes Cordiais, eles fazem com que os influenciadores digitais falem sobre educação midiática para suas bases. Então, eles ensinam sobre fake news, sobre desinformação, sobre como reconhecer conteúdos falsos, sobre ética e responsabilidade. Então, acho que o conteúdo deles no Instagram casa muito com o que vocês ouvem aqui. E queria especificamente, essa dica é para qualquer ouvinte de qualquer lugar do mundo, mas eu vou dar uma dica específica sobre a cultura no Rio de Janeiro, porque eu sei que a Casa Feijão fica no Rio. Vai rolar em março, no Teatro Riachuelo, uma nova época da peça Macacos, que é a peça do Cleiton Nascimento, que eu vi no início do ano. Fantástica, estou indicando para todo mundo, quem puder ir. É um monólogo de 3 horas falando sobre racismo. Ele e o seu short apenas num palco onde você não consegue desgrudar do que ele fala. É assim, uma das coisas mais impressionantes que eu vi recentemente, ainda mais no mundo tão digital, a gente se voltar para obras de artes fantásticas. Eu sei que ele vai fazer uma temporada grande, então sugiro, vai ser março, quem puder ir, vai, porque eu fui e fiquei enlouquecida. E tá 8 anos com essa peça, ganhou o prêmio APTR, prêmio Shell, lotado. Acho que é uma aula, então essa dica é só para quem é insider do Rio de Janeiro. Boa, maravilhoso, várias dicas, e lembrando, né, pessoal, que eu vou colocar todas essas referências aí, essas muitas referências que a gente conversou ao longo do episódio num link na sinopse desse episódio. Vou colocar os arrobas lá desses perfis que a Carla falou, vou colocar também o arroba da Carla para quem quiser acompanhar, e eu recomendo que acompanhe o trabalho dela mais de perto, né, da agência, do Levanta Botafogo, dela própria no Instagram, no LinkedIn, enfim, vai estar tudo aqui. E quem quiser falar comigo, eu tô no LinkedIn como Yuri Campos, eu vou adorar saber o que vocês estão achando do episódio. E não deixem também de seguir o @Casa Firjan no Instagram, que é onde a gente mantém a programação da casa sempre atualizada, a gente coloca muito conteúdo bacana por lá. Vai ser um prazer seguir trocando ideia com vocês a partir dessas plataformas também. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo episódio. Carla, mais uma vez, prazer enorme. Até a próxima. Obrigada, Yuri. Obrigada, pessoal. O prazer é meu.